Bom, hoje eu não sei o que aconteceu aqui, eu vou gravar os meus vídeos aqui com o meu celular mesmo. Eu não estou conseguindo configurar aqui o meu notebook para a gente fazer, mas não podemos ficar sem vídeo, não é? Então vamos lá. Ah, bom, peguei uma adaptação aqui ao poema, ao poeta e escritor aqui, Fernando Pessoa, e escrevi o seguinte, ó: viajar é preciso. Quem aqui já estudou ou leu algum livro ou alguns livros de história e teve a vontade de ir ou curiosidade de conhecer o local? Bom, eu vou levantar a mão. Eu sou uma dessas pessoas. Bom, desde 2012, quando minha esposa e eu nós passamos a lua de mel na Europa, nós nunca mais paramos de viajar. E os destinos eles sempre são escolhidos com muito cuidado. Eles sempre são escolhidos a dedo, assim. Nós levamos em consideração muitas variáveis, então nós levamos em consideração a logística interna, nós levamos em consideração a quantidade e tipo de roupa que a gente precisa levar, os cuidados que a gente precisa ter com a higiene pessoal, kits de primeiros socorros, ou seja, nós elaboramos todo um checklist para não esquecer nada e a gente faz as malas com antecedência, porque se a gente precisar comprar alguma coisa, a gente evita aquela correria pré-embarque, né? E claro, o que a gente faz inicialmente? A gente define um orçamento, baseado naquele orçamento, então, a gente vai escolher o destino, e aí sim, com a pesquisa das compras de passagem aérea, de hotel, de passeios, a gente adapta então a nossa realidade, as nossas possibilidades, e a gente começa a organizar as nossas viagens. Então a gente aprendeu, primeiro de tudo, que assim, passagem aérea, a gente sempre consegue bons valores no período no gap ali, entre 90 e 60 dias antes do embarque. Ali são os melhores momentos que a gente encontra a passagem aérea. Então, por exemplo, se a gente vai viajar, sei lá, se a gente vai viajar em janeiro do ano que vem, então a gente começa a fazer uma pesquisa prévia em junho, julho, a gente começa a pesquisar todos os dias a passagem aérea, para a gente começar a entender mais ou menos o movimento que aquelas companhias aéreas fazem para aquele determinado destino. Então a gente descobriu, sem querer, mas com essa pesquisa, obviamente, mas sem querer, que nesse gap entre 90 e 60 dias antes é sempre uma melhor época para comprar passagem aérea. E é claro que isso aqui não é uma regra, né? Mas conosco a gente sempre teve boas experiências fazendo desse jeito. Com relação aos hotéis, a gente já faz um pouco diferente. A partir do momento que a gente define as datas e a gente define os destinos, a gente já reserva o hotel, porque a maioria dos hotéis e dos sites tem o serviço de cancelamento grátis. Então a gente primeiro garante um hotel para a gente ficar na cidade, e depois, com calma e com a segurança de que a gente não vai ficar na rua, a gente começa a pesquisar com mais calma. Então a gente já conseguiu, por exemplo, na semana da viagem, pegar hotéis ou Airbnb em pontos, né, de localizações maravilhosas e num preço muito bom. Porque eu entendo que houve uma baixa procura, naquele período que a gente quer viajar, a hospedagem ela ainda está vaga, então acaba que a gente consegue pegar uns preços muito bons. Então essa estratégia ela também se valeu ao longo do tempo, né? Que a gente tem feito isso e tem dado certo. A gente gosta e a gente sempre faz isso. Outra coisa que a gente percebe também é que assim, tem diferentes tipos de viagens, né? Então tem as viagens que elas são viagens de aventura, tem viagens que são em paraísos, em lugares de natureza exuberante, tem viagem que é viagem de praia, enfim, tem viagem que é só de diversão, né? Lugares modernos, só para diversão. A gente sabe que existem características de viagens. Agora, uma característica de uma viagem que nós gostamos muito, eu e a minha esposa, é uma viagem de história.
É uma viagem ao tempo. É uma viagem no tempo, né? Melhor dizendo. Então, por exemplo, a minha esposa, ela gosta muito da história do Brasil. E ela gosta muito da história da família real. Então, na nossa lua de mel, que é um tema até para outro vídeo, depois eu vou contar para vocês como é que foi a história ali da escolha do meu pedido de casamento. Então, na nossa lua de mel, nós acabamos escolhendo algumas cidades antigas que nós gostaríamos de conhecer de perto a história da construção daquela cidade, o que aconteceu por lá. Então eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, que nós fomos para Nuremberg, na Alemanha. E a cidade de Nuremberg, ela é uma cidade que ela foi construída, né, na Idade Média, mas ela foi documentada no ano 1050 depois de Cristo. Só que você visitando a cidade medieval e você passando lá pelos castelos e os museus, os guias eles falam, por exemplo, que o Castelo Imperial de Nuremberg, ele foi construído ele começou a construção no ano de 700 depois de Cristo. Ou seja, já imaginou a gente visitar um local onde o início da construção não tinha nem sido descoberto o Brasil ainda? É muito emocionante, é muito assim diferente, impactante e vale muito a pena assim esse aprendizado in loco, né? Presencial, eu digo. Outro lugar que chamou bastante atenção para nós foi numa sinagoga em Praga, na República Tcheca. Essa sinagoga, assim que você entra, ela tem uma música clássica que fica tocando ao fundo o tempo inteiro da sua visita. Só que essa sinagoga, ela só tem paredes, pilastras e não tem mais nada. Na verdade ela tem, e eu vou falar daqui a pouquinho. Mas quando você entra nessa sinagoga, ela é uma sinagoga fria, ou seja, não tem ar-condicionado, mas ela tem um pé direito muito alto. Aquelas paredes brancas, totalmente brancas, assim, a pintura, né, das paredes brancas. E lá nas paredes tinham escrito o nome de algumas pessoas. De algumas não, de muitas pessoas. E essas pessoas que estavam com o seu nome escrito lá nessas paredes eram vítimas da Segunda Guerra Mundial. Bom, e como é que estava ali? O sobrenome da pessoa ela estava em vermelho e o nome das pessoas ela estava em preto. Então, minha esposa, que ela tem um sobrenome que ela não sabe ao certo qual é a origem desse sobrenome, mas estudando na internet, né, nós encontramos que o sobrenome dela pode ter de origem alemã ou origem judaica da Europa Central. E que talvez visitando essa sinagoga, né, a gente não tem comprovação documental, mas tudo indica que era dessa parte judaica da Europa Central. Por quê? A minha esposa, ela encontrou o sobrenome dela lá, e ao lado do sobrenome dela tinha o nome de 5 pessoas. E aquilo foi emocionante, assim, ela se emocionou bastante. Começou a chorar e começou a pensar um pouco, né, em tudo que aconteceu lá. Então foi realmente foi impactante ver o sobrenome dela lá, né? Foi impactante. E eu acho que no auge da emoção dela, ela, depois que ela, né, se recompôs um pouco, ela falou, agora vamos ver se a gente encontra o seu sobrenome aqui também, né? Aí eu falei, assim não, né, amor? Porque eu sou filho de japonês. Como é que eu vou encontrar meu nome aqui, né, na sinagoga? Aí a gente saiu do choro para gargalhada. Tanto é que alguns visitantes até olhavam meio torto assim pra gente, porque a gente começou a rir, porque realmente foi uma passagem engraçada, né? Bom, e ao final
é algo que eu não sabia e depois eu fui aprender e fui estudar. Ao final, lá na sinagoga, no passeio, tinha um cemitério. E lá no cemitério não tinha, obviamente, a menção de todas as pessoas que estavam lá na parede, mas tinha algumas famílias lá. E o cemitério lá nessa sinagoga em Praga era um cemitério de pedra. E aí, vou fazer aqui uma comparação, uma analogia. Aqui no Brasil, quando a gente vai visitar ou quando a gente vai até um cemitério, é normal que a gente leve um vasinho de flores e a gente deixa então as flores ali perto do túmulo, da lápide da pessoa, né? Os judeus, o que eles fazem? Eles deixam pedras em cima, assim. E a explicação deles é porque as pedras são eternas. Então a presença, a sua presença através daquela pedra deixada ali, ela tem a simbologia de que você sempre estará junto com aquela pessoa. E a gente aprendeu isso também nessa sinagoga. É um lugar também assim, impactante, né? Outro lugar que a gente visitou nessa nossa primeira viagem de lua de mel foi Viena, na Áustria. E por que nós escolhemos Viena? Porque, como eu mencionei agora há pouco, a minha esposa, ela gosta muito da história do Brasil, ela gosta muito da história da família real brasileira. Ou da família real que viveu no Brasil, né? Melhor dizendo. E a família real austríaca, ela teve uma boa participação, né? Veio para o Brasil junto com a família real portuguesa e tal. Então a gente foi visitar o Palácio de Schönbrunn, lá em Viena. E tinha muitas menções do Brasil, mas muitas menções do Brasil. E aquilo também nos chamou bastante atenção, porque, querendo ou não, aqui no Brasil, além da passagem da família real que a gente estuda na escola em História, a gente não fala muito da Áustria, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não senta lá num churrasco com os amigos e vai falar da Áustria. A gente fala a gente fala de Argentina, a gente fala do Chile, a gente fala da Disney, mas a gente não fala da Áustria, né? Então foi muito legal, foi muito diferente visitar um país onde as pessoas não falam tanto e ver tantas menções relacionadas ao Brasil. Então isso foi interessante também. Enfim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, assim, a possibilidade de você viajar até o local, ou a curiosidade, o início dessa curiosidade é fazendo a leitura de livros, é conhecendo um pouco mais sobre a história, é conhecendo um pouco mais sobre a nossa origem. E quando a gente sai do livro e a gente vai em loco para o local, dá uma sensação assim até de dever cumprido. Sabe aquela coisa assim, eu preciso me aprofundar na história do meu país, na história da minha origem, e você ir até lá, assim, eu posso dizer que assim, é o puro suco do aprendizado aliado com a diversão. E assim eu termino o meu vídeo de hoje. Até amanhã.